matriz, ela vai ser igual a 1, porque são todas as possibilidades para x e y. Aí eu posso ter também as distribuições marginais, que são aquelas que se obtém através das somas. Nas colunas aqui, se eu somar ao longo das colunas, eu vou ter o P de x1, né? E todos os eventos associados a x1 estão listados aqui nessa coluna. Então isso aqui seria o P de x1. Aqui seria o P de xn. E entre eles teriam os outros valores. Se eu somar ao longo das linhas, eu tenho então os valores das propriedades de y. Então essas distribuições obtidas a partir da soma das linhas e da soma das colunas são chamadas distribuições marginais. Eu posso também identificar aqui o P de x como sendo o somatório do P de xy ao longo de y e o P de y como sendo o somatório do P de xy ao longo de x. Muito bem. Então aqui eu tenho as distribuições marginais e as distribuições conjuntas. E se eu normalizar as distribuições conjuntas, eu passo a ter as distribuições condicionais, certo? E aí teria, por exemplo, o que seriam as distribuições de P de y para um determinado valor de x, dado um determinado valor de x? Seria a distribuição conjunta dividida pela distribuição do xi, que é o condicionamento, para que a soma disso aqui passe a ter também o valor de 1, certo? As distribuições têm que somar o valor 1. Portanto, isso aqui é apenas uma normalização que garante que a soma seja 1. Então, tendo as distribuições marginais e as distribuições conjuntas e condicionais, eu tenho tudo que eu preciso saber. Na verdade, a distribuição conjunta já tem toda a informação sobre o comportamento estatístico dessa variável. E é interessante que a distribuição conjunta, ela não determina as marginais. Eu posso ter diferentes marginais para a mesma distribuição conjunta. Se eu tiver todas as distribuições condicionais, isso determina a distribuição conjunta também. Ok? Muito bem. Tendo então essas multiplicidades de variáveis aleatórias, eu posso então passar a falar na entropia conjunta de duas variáveis, certo? Que é simplesmente o somatório, como nós vimos antes, de P log de 1 sobre P, somado agora em todas as possibilidades de x e y. Tem muita novidade em relação a isso. E posso também ter as distribuições condicionais, que são aquelas em que eu estabeleço que já aconteceu o resultado de uma das variáveis. Então, aqui eu tenho as expressões, e a notação que se usa é essa, é a entropia de x, dado que eu já conheço y, e a entropia de y, dado que eu já conheço x. Essas são expressões análogas. Muito bem, com isso, agora a gente pode começar a fazer umas brincadeiras. Eu posso desenvolver aqui, através da regra da cadeia, como chamada, a entropia de x e y. E é como se estivesse descascando uma cebola. Eu posso eliminar as entropias ou as incertezas por camadas. Então aqui, por exemplo, na entropia de x e y, eu posso primeiro verificar qual que é a incerteza associada ao x. E depois, qual que é a incerteza associada ao y, sendo que eu já conheço o x. Certo? Posso fazer isso nessa ordem ou na ordem inversa aqui, começando com y e depois pegando a incerteza de x dado y. Certo? Muito bem. Um corolário é que eu posso também fazer uma versão condicional disso, em que eu condiciono tudo a uma determinada variável z e simplesmente escrevo tudo isso aqui com o dado z. Certo? A ordem aqui, x ou z, não é importante. É simplesmente dizendo que isso aqui é a entropia de y, quando eu já conheço x e z. Não tem uma ordem específica. Qualquer ordem seria satisfatória. Muito bem. Agora nós vamos então passar a mais importante de todas dessas grandezas associadas à teoria de informação, que é a informação mútua, que é a informação que uma variável revela sobre uma outra. Certo? E ela é a divergência de Kuber-Leibler, né, entre a distribuição conjunta P de x e y e a distribuição resultante do produto das marginais P de x e P de y. Quando que esse produto aqui é de fato a distribuição conjunta? Quando as variáveis são independentes. Certo? Então, é como se fosse uma medida de distância ou divergência entre a efetiva distribuição conjunta P de x e y e uma distribuição que seria simplesmente associada a variáveis independentes como as mesmas marginais. Certo? Então aqui está uma expressão completa, e como ela é uma divergência, a gente já sabe que ela é não negativa, tá? pelo lema que a gente viu, que o log é menor do que a regra. Certo? Então ela é não negativa. Então isso faz com que uma das primeiras
propriedades da informação múltipla de que ela é não negativa. E ela só vai ser negativa se de fato o PXY for PX vezes PY, ou seja, se as variáveis forem diferentes. Outra coisa é que essa variável, essa grandeza, ela é simétrica. Eu posso fazer a informação múltipla de x e y é a mesma informação múltipla de y de x. Certo? Isso é uma coisa trivial, simplesmente porque o produto é comutativo. Ok. E aí a gente pode também relacionar isso com as entropias de cada uma das variáveis. Então tem essas expressões todas aqui, que são todas verdadeiras. Eu posso dizer que a informação múltipla entre x e y, ela é a entropia de x mais a entropia de y, menos a entropia conjunta. Também posso escrever dessa forma aqui, usando a regra da cadeia. É a entropia de x menos a entropia de x depois que eu conheci o y. Isso é uma coisa bastante razoável. Aqui tem apenas a forma alternativa, a forma dual, em que eu faço primeiro a entropia de y menos a entropia de y dado x. Por que isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é uma forma, inclusive, que vocês nunca mais esquecerem a expressão para a informação múltipla. Por quê? Porque é mais ou menos aquelas propagandas de remédio para emagrecer. Né? Vem a figura da pessoa antes e a pessoa depois. Certo? E aí a pessoa está gordinha lá antes de tomar um remédio, depois ficou magrinha. O que ela perdeu entre uma e outra foi a consequência do remédio. Certo? Mesma coisa aqui. Aqui tinha incerteza sobre o x. Quando eu faço a subtração da incerteza sobre o x, depois que eu já sei o valor de y, o que resultou disso? Isso aí é o quanto y revelou a respeito de x. Certo? Então é uma coisa bastante simples e intuitiva e que tem consequências práticas muito importantes. Uma maneira de visualizar isso aqui com o diagrama de Venn é considerar o seguinte: eu tenho aqui nesse círculo a entropia de x, aqui a entropia de y, a entropia agregada seria a união dos dois círculos, a entropia de x e y. Aqui eu tenho apenas a entropia de x dado y, porque já foi mordido um naco aqui, fica parecendo um come-come. E aqui, esse naco é exatamente essa interseção, é exatamente a informação múltipla de x e y. E aí eu posso fazer isso considerando originalmente a entropia de x menos a entropia de x dado y, e do lado de cá a entropia de y menos a entropia de y dado x. Muito bem. Uma coisa importante é isso, que condicionamento sempre reduz a entropia, ou seja, a informação nunca vai prejudicar no sentido de aumentar a entropia. Você fica sabendo de alguma informação, pode ser que ela não ajude em nada, mas não vai aumentar a sua incerteza sobre a variável, a incerteza que você tinha originalmente. Isso faz com que o h de x seja sempre maior ou igual que o h de x, dado qualquer coisa. E isso faz, naturalmente, com que a informação múltipla seja sempre positiva. Mais uma confirmação de que ela é sempre não negativa. Né? Por quê? Porque eu estaria reduzindo aqui, tirando o valor menor do que h de x. Então ela é sempre não negativa. Muito bem. Outro teorema importante, chamado desigualdade de processamento de sinais, diz o seguinte: se eu tiver aqui duas variáveis aleatórias x e y, e a partir desse y eu tiver aqui uma função phi de y, uma função qualquer, isso pode ser, por exemplo, aqui eu tenho uma amostra completa e aqui eu tenho apenas uma estatística dessa amostra, por exemplo, só a média dos valores, ou só o valor mais alto, alguma coisa assim, alguma função obtida a partir da amostra. Essa função não pode revelar mais sobre o x do que o próprio y. É algo também muito intuitivo, ou seja, se você passou um recado, o recado não pode ter mais informação do que a mensagem original, certo? E frequentemente vai ter menos, né? Frequentemente vai ter menos. Então essa aqui é uma forma simples de uma desigualdade um pouco mais ampla, que é chamada de desigualdade de processamento de sinais. Ok. Chegamos agora então àquela propriedade da equação sintótica que está associada àquele resultado que eu falei para vocês no começo, de que a probabilidade de uma sequência ela é praticamente 2 a menos n h de x. Por que isso? Porque os eventos eles não se distribuem de uma forma equalitária no espaço amostra. Por exemplo, se nós tivermos um espaço amostra considerado de sequências de tamanho n, o n pode ser 1000, por exemplo,
de sequências binárias, cara ou coroa, certo? Lancei 1000 moedas, tem ali os resultados. Eles não vão se distribuir uniformemente no espaço de 2 a 1000 possíveis resultados, certamente, né? Vai haver uma certa concentração. E qual é essa concentração? Muito bem, isso dá origem a um conceito fantástico, que é o conceito de sequências típicas, certo? E esse conceito de sequências típicas é um conceito associado a um conjunto, um subconjunto do espaço amostra, que detém praticamente toda a probabilidade. Quase tudo que vai acontecer está naquele conjunto, chamado conjunto de sequências típicas. Aqui tem um epsilonzinho, que é o que regula, digamos, a sintonia desse conjunto, e a gente pode imaginar que o epsilon é um número pequeno qualquer. Muito bem. Então, se eu tiver, por exemplo, 1000 lançamentos de moedas, eu posso dizer que elas vão se concentrar dentro de um determinado conjunto. Esse conjunto tem todos os seus elementos aqui, as probabilidades dos seus elementos, eles têm praticamente a mesma probabilidade. Por isso se chama equipartição assintótica. Ou seja, dentro desse conjunto amarelo aqui, está representado aqui como se fosse um ovo, porque isso aqui realmente é o embrião da teoria de informação. Ou seja, realmente é esse. Neste conjunto, todo mundo é igual perante a lei, certo? Ninguém é melhor do que o outro. Todas as sequências têm a mesma probabilidade, que é 2 a menos n h de x. E quantos elementos tem aqui nesse conjunto? Opa. Quantos elementos tem aqui nesse conjunto? Bom, o número de elementos, já que são todos com a mesma probabilidade, tem que ser o inverso disso aqui, aproximadamente. A cardinalidade do conjunto a epsilon é 2 a n, agora mais n h de x, certo? De tal forma que o produto disso aqui dê algo muito próximo de 1, certo? Dá um exemplo para vocês. Como é que vocês imaginam que seria um conjunto de sequências típicas numa variável aleatória em que eu tenho 0,9 de probabilidade de ter cara e 0,1 de ter coroa, certo? Uma moeda altamente viciada, né? Altamente desequilibrada, que tenha esse tipo de probabilidade. Bom, qual é a sequência mais provável de todas aqui? É a sequência só de caras. Mas ela não é típica. Ela não vai acontecer, certo? Ela, embora seja individualmente a mais provável, ela não vai acontecer. Por quê? Porque ela está fora do conjunto de sequências típicas. Quais são as sequências típicas? Aquelas que têm em torno de 900 caras e 100 coroas, certo? Ou seja, quando a gente vê dessa forma, fica parecendo uma coisa trivial. Mas é o que acontece. Então, quando eu quero fazer aplicações, eu tenho que me concentrar naquilo que acontece. Eu não preciso de associar bits para coisas que não acontecem. Eu estaria jogando fora, estaria desperdiçando bits. E a gente não pode desperdiçar bits, né? Na hora de fazer uma compressão de dados, eu tenho que usar os bits para revelar informação importante. Então eu posso considerar que o que acontece é o que está nesse conjunto de sequências típicas e excluir totalmente o que acontece, o que não acontece. Então, uma das aplicações é essa aqui, em que eu tenho compressão de dados, eu tenho aqui uma certa fonte, certo? Vou fazer um codificador, e esse codificador vai produzir aqui um índice. Não é eficiente fazer isso letra por letra da fonte, certo? Se eu fizer isso, eu estaria incorrendo num codificador muito limitado. É preferível eu aguardar um conjunto de sequências da fonte, de resultados da fonte, e aí eu faço uma codificação agregada para aquele conjunto de x1 até xn, no tamanho n, e eu produzo um índice. Esse índice, então, é um número, é um inteiro, de 1 até um certo valor. Que valor? Muito bem, isso aqui é algo que talvez eu deva mencionar aqui na lousa. É o seguinte, quando eu digo que esse índice tem uma taxa R, né, índice I com taxa R, o que eu quero dizer é o seguinte, que o I pertence ao conjunto dos inteiros 1, 2, até 2 a n R. Basicamente é isso. Isso aqui vai ser usado em outras situações, mas é um índice, é um número, 342, por exemplo. Isso aí é muito visto em várias aplicações do dia a dia. E aqui, a partir desse índice, eu posso aplicar isso aqui num decodificador de fonte
e gerar um representante chapéu dessa fonte. Será que ele vai ser igualzinho ao valor original? Provavelmente não. Na maioria das aplicações vai haver uma certa distância, porque essa distorção que eu estou permitindo aqui, ela é aceitável. Eu estou estabelecendo que eu aceito distorções desde que elas não passem desse raio aqui, desse círculo de proximidades. Então, se eu associar com um representante que esteja nesse círculo, ele vai estar aqui. Não vai ser o ponto exato que eu tinha originalmente, mas vai ser um ponto suficientemente próximo, com uma distância não maior do que o raio desse círculo. Então aqui eu tenho um problema de cobrir esse espaço da fonte com círculos que tenham um certo tamanho. E aqui eu tenho o número de possíveis representantes. Isso pode ser pensado como sendo escolher um representante para cada uma das pessoas de um bairro. Tem lá 10 mil pessoas no bairro, tem um representante que vai para uma câmara de representantes. Aqui estão apenas os representantes. Outra maneira de pensar nisso aqui é quando você vai pegar um sanduíche que tem lá tantos gramas de carne, de queijo, de frango, de alface, tomate, pão com gergelim, aquela coisa toda. Aquilo já está representado no sanduíche número 4. O índice 4 revela um sanduíche que é muito próximo daquele que você queria consumir. Aí você fala, não, esse aqui é o mais próximo, então vai ser esse aqui. Talvez não seja exatamente a quantidade de cebola que você gostaria de ter, mas está dentro daquela distorção aceitável. Certo? Então esse aqui é o espaço de reprodução. Normalmente o espaço de reprodução é o mesmo, né, o mesmo alfabeto do espaço da fonte, mas com essa restrição de que aqui eu não quero colocar todo mundo da fonte porque seria inviável. Certo? Então esse aqui é o problema de compressão de dados. E há muitas situações em que eu quero exatamente qual que é o valor da fonte. Essas são as situações dos códigos sem perda, né? E o Shannon propôs também um conjunto de códigos em que o comprimento da palavra é o logaritmo, aqui arredondado para cima, do inverso da probabilidade. E ele obteve, esse código satisfaz o comprimento médio, ele vai ser a entropia da fonte, e a entropia da fonte vai estar entre a entropia e a entropia mais 1. Ou seja, ele já é um código assintoticamente eficiente. Por quê? Porque o código eficiente é aquele que se aproxima da entropia da fonte. E não pode haver um código com um comprimento menor do que a entropia da fonte. Isso aí foi o primeiro teorema do Shannon. Quando a gente fala dos dois grandes teoremas do Shannon, o primeiro é esse, associado ao fato de que o comprimento do código não pode ser menor do que o valor da entropia da fonte. Existe pelo menos isso. E esse aqui é um código muito próximo dessa eficiência, porque ele está, no máximo, uma unidade de, digamos, redundância. Um dos exemplos do código, eu coloquei isso aqui mais para o fato de que os slides vão ficar disponíveis, mas nós não vamos entrar aqui no mecanismo de gerar um código de Huffman. Quando o Shannon apresentou essa gama de problemas, houve um grande interesse em estabelecer qual que é o código ótimo para uma determinada fonte. E o Huffman foi quem resolveu esse problema. Logo depois, né, o trabalho do Shannon foi de 48, ele resolveu isso aqui, publicou em 52, provavelmente resolveu um pouco antes, porque tem o tempo para publicação. E é uma forma de você obter um código ótimo para uma determinada fonte. O mecanismo aqui é bastante simples, e eu, como vou deixar os slides, alguém pode tentar verificar a partir desse diagrama. Alguns outros códigos eficientes, tem o Shannon Fano, os códigos aritméticos, que têm a vantagem de serem recursivos, então eles vão aprendendo a fonte como você vai andando. Os códigos de Lempe-Alzif também são chamados códigos universais, porque eles não precisam saber qual que é a estatística da fonte, eles aprendem a estatística da fonte.